Olá, internautas do Espaço Online. Hoje nós vamos falar sobre surdez. Afinal, esta é a semana dedicada à prevenção deste tipo de problema. Infelizmente, no Brasil, muitas pessoas têm tido esse problema, têm desenvolvido esta doença. Os esforços são muitos, justamente para dar mais qualidade de vida às pessoas que acabam desenvolvendo algum tipo de problema auditivo. Hoje nós vamos conversar sobre este assunto com o Dr. Arthur Castilho, que já está aqui em nossos estúdios. Ele é médico otorrinolaringologista do Hospital Bandeirantes e também é médico do Hospital das Clínicas da Unicamp. Dr. Arthur, muito obrigado pela sua presença. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado. Doutor, um dos pontos a serem discutidos hoje no Espaço Online é justamente a questão do ouvido biônico, que tem sido discutido, que tem sido falado como uma das grandes oportunidades para essas pessoas terem novamente a sua qualidade de vida restabelecida. Queria que o senhor inicialmente então falasse sobre essa questão do ouvido biônico. O ouvido biônico é um nome que é dado ao dispositivo tecnicamente chamado de implante coclear, que é uma prótese colocada através de uma cirurgia e que tem o objetivo de restabelecer a audição daqueles pacientes que têm perda profunda e bilateral. Ou seja, ela não é para todos os pacientes que têm perda de audição, mas é para aqueles pacientes ou aqueles portadores de uma deficiência mais severa, mais importante, perda auditiva, que corresponde aproximadamente a 0,5% da população. Então, se você extrapolar esse número para a população brasileira, a gente deve ter algo em torno de 1 milhão de portadores de perda sensorial bilateral, ou seja, uma perda auditiva importante na população. Então, é quase 1 milhão de portadores. Então, essas pessoas podem ser avaliadas e são potenciais usuários de implante coclear ou ouvido biônico, que é outro nome que a gente usa. Então, nem todas as pessoas acabam sendo efetivamente, acabam recebendo esse implante efetivamente? Não, elas não acabam recebendo porque, como eu falei, nem todas têm a indicação. O implante coclear ou ouvido biônico, ela não é uma prótese mágica, né? Ela tem limitações e ela basicamente faz a função da cóclea, que é o órgão sensorial da audição. O que ela faz é pegar o som e transformar em impulso elétrico, que é o que o cérebro entende. Então, aqueles pacientes que têm perda profunda de audição, a grande maioria não tem a cóclea funcionando bem. Então, o implante faz exatamente a função dela. Para pacientes que têm perdas severas, moderadas ou leves de audição, a gente pode usar um outro dispositivo, que é o aparelho convencional de audição ou o aparelho de amplificação sonora individual, que é um amplificador de som. Ele pega som de um lado e joga som do outro. O implante coclear não, ele pega som de um lado e estimula com energia elétrica o nervo auditivo. Então são próteses diferentes para indicações diferentes. Existe uma espécie de delay, como nós falamos aqui no rádio, no caso dessa pessoa que usa esse tipo de implante, doutor? Acaba existindo, mas assim, é imperceptível e não tem repercussão clínica, né? Porque a prótese, o implante coclear, ela pega o som, esse som ele é digitalizado pelo processador em bandas de frequências, né? E depois isso é tratado pelo programa. Existe um software no equipamento que trata isso, filtra, tira ruídos ou amplifica frequências específicas que a gente queira, ele é programável. E depois esse sinal digital é transformado em sinal analógico e vai para o nervo da audição através de um conjunto de eletrodos. Na verdade é um mecanismo bastante complexo de funcionamento, mas tudo isso é feito de maneira muito rápida, não há percepção de atraso na sensação do som. E esse nervo, ele volta a funcionar totalmente, doutor? Essa é uma questão muito importante, por isso que nem todos os pacientes são candidatos a usarem implantes. Por exemplo, crianças que nasceram com perda de audição profunda, que foram triadas, que é a palavra que a gente usa, na maternidade, elas devem ser implantadas precocemente para que o nervo da audição possa ser estimulado precocemente e o cérebro receba essa informação. Então são candidatas, né? Pacientes que ficaram muito tempo sem escutar, ou seja, uma pessoa que tem 30, 40 anos e nasceu surda, por exemplo, o cérebro dela e o nervo da audição não são estimulados há muitos anos. É o que a gente chama de tempo de privação auditiva, tecnicamente falando. Então essas pessoas costumam ter um resultado pior, porque o nervo da audição ele demora a ser estimulado e nem sempre ele responde da maneira como, por exemplo, uma criança pequenininha que é estimulada precocemente. Então, sempre que nós temos um diagnóstico de perda auditiva, o ideal é que você faça a intervenção o mais precoce, para que nesse tempo não fique muito grande e o nervo da audição fique muito tempo sem ser estimulado. Doutor, e esse implante? O senhor disse que crianças a partir de 6 meses já podem fazer esse implante. Esse implante é visível quando se olha? Então, a cirurgia pode ser feita a partir dos 6 meses de idade. O ideal é que ela seja detectada, a perda de audição, na maternidade. Existe um teste para fazer isso, que chama teste da orelhinha ou emissões otoacústicas, que é o termo técnico. Virou lei agora em agosto, lei federal, né? Todos os hospitais públicos e privados brasileiros, a partir de agosto desse ano, são obrigados a fazerem esse teste, realizar o teste.
E quanto mais precoce você detecta a perda de audição e complementa os exames para confirmar que existe a perda de audição, você já pode fazer a intervenção, que é, no caso, o implante coclear. A melhor data seria a partir dos 6 meses de vida, né? E os melhores resultados são encontrados nessa população, que é submetida à cirurgia de colocação do implante entre 6 meses e 1 ano, né, de idade. E a cirurgia é uma cirurgia, entre aspas, relativamente simples. Não há riscos para o bebê? Riscos sempre há, né? Todos os procedimentos médicos têm riscos, só que são riscos muito, muito baixos. Esses dispositivos são desenhados, do ponto de vista de engenharia, para serem colocados em bebês. Então eles são adequados para essa população, para essa faixa etária. Doutor, existem programas, né, basicamente os grandes hospitais públicos aqui de São Paulo, existem programas específicos. Eu já tive a oportunidade de ver uma pessoa logo após um implante coclear e assim a sensação de felicidade, de êxtase é enorme, porque pessoas que talvez nunca ouviram super mal a vida inteira, têm agora a oportunidade de ter uma vida dita comum. Queria que o senhor falasse sobre essa sensação que esse tipo de implante acaba proporcionando a essas pessoas e as famílias delas. Então, o implante coclear está disponível tanto na rede pública quanto privada, em hospitais que são credenciados pelo SUS para fazer isso. É um programa de saúde auditiva de alta complexidade, que chama, e tem uma portaria que regulamenta isso de 1999. Isso que você está se referindo é bastante interessante. Pessoas que nunca... Existem duas populações. Pessoas que escutavam e perderam a audição têm uma referência, porque elas têm memória auditiva. Então, se nós aqui perdemos por algum motivo a audição e colocarmos um implante coclear, nós vamos ter praticamente uma audição normal, porque a gente já tem uma memória auditiva, tem uma experiência auditiva. Pessoas que nunca escutaram e colocam o implante é um caso diferente. Elas nunca escutaram, então aquela experiência é inicial. Ela vai ter que correlacionar aqueles sons que ela está escutando com o que ela tem de informação, né? Por exemplo, se eu falar para você banana, você vai escutar a palavra banana e na hora vem a imagem da banana, o cheiro, o gosto. As pessoas que nunca escutaram, quando você diz isso, elas têm um delay, um atraso em fazer essa informação, por isso que ela tem que ser treinada, né? Doutor, nós fomos às ruas da cidade justamente para conferir a opinião das pessoas a respeito do que elas pensam, né, no sentido da mudança que há quando um paciente acaba recebendo o implante coclear. Nós vamos conferir a opinião de algumas pessoas, daqui a pouco eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação a respeito disso. Normal não é, né? Porque sem aquele aparelho eles ficam meio que deficientes, vamos dizer assim. Ficam perdidos, porque eles não ouvem direito sem aquilo, né? Elas vão se adaptando à vida normal e também por causa que elas usam aparelho, então pode ser que sim. Desde que elas coloquem o aparelho, né, eu acho que deve ser praticamente igual ao de uma pessoa que não precisa do aparelho, né? Mas deve ser bom, né? Bem melhor do que se não tivesse o aparelho, né? Porque se aumenta o som para eles poder escutar, é muito melhor. Eu só trabalho com velhotes, então acho que é bom para eles. E uma amiga minha também consegue, ela disse que se tirar ela não escuta nada. Então para ela é bom, ajuda mesmo. Que proporciona eles escutarem tudo quase que perfeitamente igual nós, que não temos problemas nenhum. Eu acho que deve usar, por que não vai usar? Eu precisava usar, mas agora eu sou evangélica, eu fui curada por Jesus, então eu não estou sofrendo mais. Eu trabalho com telefone sem fio e às vezes nós fazemos trocas de muitos aparelhos, mas o problema não é o aparelho, é a própria pessoa que tem essa dificuldade. Doutora, realmente é muito importante. A opinião da população sobre isso também vai muito de encontro a isso que a gente estava conversando, né? A audição é extremamente importante. Ela é o sentido que nunca desliga, está ligado o tempo todo, inclusive no sono. Então, a deficiência auditiva tem um impacto muito grande na população, em quem tem a deficiência. O que eles estão falando é verdade. O uso de prótese auditiva melhora ou tenta reabilitar essa deficiência. Nem sempre consegue fazer isso da maneira adequada, porque isso depende da doença que causou a perda de audição e da intensidade da perda de audição. Mas hoje, logicamente, com os avanços que a gente tem em tecnologia, isso está passando também para essas próteses implantáveis, nós temos uma gama grande de opções, cirúrgicas e não cirúrgicas, para reabilitar os deficientes auditivos, né? Então, desde a prótese auditiva convencional, amplificadora, tem vários tipos, que podem amplificar com várias intensidades, que é o que eles estão falando na grande maioria. E depois tem os implantes cocleares, a gente tem uma prótese que chama Barra, Soundbridge, Carina, Envoy, tem várias, para diferentes intensidades e diferentes perfis de perda de audição. Então isso é muito bom.
Nós estamos encerrando neste momento a primeira parte da nossa conversa a respeito de surdez, a respeito de implante coclear ou mesmo dos aparelhos auditivos, que justamente é o tema do nosso espaço online de hoje. Espero que você continue conosco e na segunda parte do nosso programa nós falaremos mais a respeito deste assunto. Fique conosco. Jovem Pan Online, Pan Rádio, Pan com Imagem. Online.